Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso videocast Somos Curatas. Hoje, eu, Cássia Olísio, estou aqui com... Alice Salvo. Legal, Cássia, de Tudo novo bem? estamos Estamos aqui juntas. com uma convidada super especial, a Mariana Geraldini. Ela é gerente de comunicação corporativa do Quinto Andar, mas tem mais de 20 anos aí de experiência no mercado de comunicação, já esteve nos dois lados do balcão, como cliente, como agência, né? Então, ela tem muita experiência para contar para a gente e a gente já está aqui super curiosa para saber como é que funciona a comunicação numa empresa unicórnio. Legal, Mariana? Olá, tudo Seja bem? bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, conta um pouquinho pra gente, primeiro, assim, antes da gente já entrar no unicórnio, né? A gente vai conversar bastante sobre isso, da sua experiência no mercado de comunicação corporativa. Como você falou, você quase entregou a minha idade, eu acho, né? Mas enfim, tenho quase aí 20 anos de experiência na área de comunicação. Já atuei em agência e agora, né, estou na minha segunda experiência em empresa. São mundos diferentes, mas complementares. Eu sou apaixonada pela comunicação, né? Eu costumo dizer que eu sou comunicação é sobre pessoas e eu sou apaixonada pelo aquilo que eu faço. E já, enfim, trabalhei para empresas como PepsiCo, Natura, O Boticário, Samsung. Então, conheço aí um pouquinho de vários universos dentro da comunicação, culturas e estilos também de comunicação, né? Então, cada empresa tem o seu estilo, cada empresa tem o seu perfil. E sempre que a gente trabalha para uma delas, você aprende de novo, né? Como você se reinventa, na verdade, dentro da área de comunicação. Comunicação é a área de reinvenção, né? Sim, constante. Constante, exato. E o que que você destaca dentro de uma empresa? Vamos falar de hoje, né? E talvez depois a gente volte um pouquinho para os anos iniciais da sua carreira, mas hoje, estando numa empresa, de uma marca, né, tão forte como é o Quinto Andar, numa empresa que se tornou unicórnio aqui no Brasil, tem a sua relevância dentro do mercado. Como é que é fazer comunicação no Quinto Andar? Vou te dizer que as estratégias de comunicação, elas são muito semelhantes, né? As Hum. mesmas estratégias que eu desenvolvo hoje, né, que o time desenvolve hoje no Quinto Andar, elas são muito similares às que eu desenvolvia dentro de uma agência, ou enfim, digamos, na indústria tradicional, né? Eu Ah, costumo dizer assim. Porém, acho que o grande diferencial de uma empresa, de uma startup, é a velocidade com que as coisas acontecem, tá. né. As coisas dentro de uma startup, elas acontecem muito rápido. Então essa Tá. questão de reinvenção que a gente estava comentando, ela é constante e ela tem uma velocidade muito grande. Então, Ela é por exemplo, certeira. Certamente você trabalhará de forma certamente, veloz. Aham. exato. Então, por exemplo, algo que hoje é prioridade, pode daqui 3 meses não ser mais. Porque, Uhum. enfim, a gente testou, não deu certo, ou por algum motivo aquilo, né, não foi para frente, não teve a adesão desejada, e a gente já vai ter que mudar e vai ter que reinventar aquilo, né. Isso faz com que você também tenha que liderar, o seu time, liderar um time de comunicação também com essa habilidade, né, de pivotar, de não se abalar com a interrupção de um projeto que não está dando certo, enfim. A Alice é uma estudiosa, né, de soft skills, ela é mestranda nessa área. Eu já ia falar da mentalidade ágil, né? Exato. Exato. A gente que trabalha com comunicação, acho que normalmente a gente já tem essa mentalidade ágil. Mas eu queria muito saber como é que você aplica a sua mentalidade ágil numa empresa que a agilidade é a palavra de ordem. Você tem que estar ligado o tempo todo, na verdade. A gente tem muitos alinhamentos, na verdade, internos, sempre com orientação, por mais que a gente esteja na área de comunicação em específico, mas a gente tem uma orientação para o negócio também. Tá. Então, a gente tem muitos alinhamentos, muitos rituais internos para justamente todos conseguirem rapidamente se reinventar, reavaliar e conseguir, né, dar seguimento aí e fazer as adequações necessárias nas suas áreas, né, na sua atuação, estratégias, ações táticas, enfim. E acho que a questão é o desapego, né, praticar o desapego, acho que Uhum. isso é muito importante. Obviamente, você tem que colocar energia naquilo que você está fazendo, porque você, às vezes, tem pouco tempo para executar alguma coisa, mas também saber que aquilo pode, daqui a 3 meses, não ser mais a prioridade, você vai ter que continuar, né, a Com energia jornada alta. e com energia alta para mudar a rota. Uhum. Nesse sentido, uma empresa que
tem muitas táticas, né, de comunicação, ela acaba criando a seu próprio time de comunicação. Como é que funciona um pouquinho a estrutura, né? Como é que vocês estão organizados dentro do Quinto Andar enquanto área de comunicação corporativa, branding, marketing, enfim, como você quiser explicar. A gente hoje no Quinto Andar, a área de comunicação, né, ela é interna, a gente é in-house, então a gente faz o trabalho todo de planejamento e execução das estratégias, então somos um time de cerca de 10 pessoas, mais ou menos, e a gente está abaixo, né, do time maior aí de brand, que é o marketing, e onde tem outras áreas que estão também, né, alocadas. Então, a gente tem, por exemplo, um departamento de creative, que é uma área um criativo, digamos assim. A gente tem a pesquisa, a gente tem, enfim, uma série de áreas que dão suporte para o marketing. É uma estrutura grande e robusta, porque a gente acredita que a estratégia tem que ser desenvolvida em casa. E, obviamente, a gente conta com parceiros também que nos suportam em determinados momentos e que são essenciais também para a gente conduzir as ações de uma forma mais efetiva, mais assertiva, mas, digamos assim, o cérebro fica dentro de Dentro de casa. casa. Recentemente, vocês fizeram um trabalho de rebranding, né? Sim, sim. Provavelmente foi feito com parceiro, foi feito em casa. Foi feito em casa e com um parceiro, né? Junto com o parceiro. Tá legal. E como é que tá o momento agora que é de implementação, né? De um novo posicionamento, de uma nova marca, uma nova identidade? Como que vocês estão trabalhando esse aculturamento dentro e fora da empresa? É um processo. Na verdade, o nosso rebranding foi mais uma confirmação do nosso propósito, né? A gente já tinha esse propósito desde que o Quinto Andar foi fundado, porém ele não estava tão explícito, né? Eu acho que ele precisou sofrer aí uma curadoria, aproveitando a temática do videocast. E aí ele foi, na verdade, explicitado, digamos assim, colocado em prática, tanto pela área de comunicação e marketing, como para a empresa como um todo, RH, certamente. cultura, Exato. todos os departamentos. Então, hoje, nosso propósito é abrir portas para o morar melhor. Tá. E isso reflete na nossa atuação enquanto empresa, né, no nosso comportamento, no nosso logo, na nossa orientação de negócio. Né? Até o login agora é o quê que ele abre a porta, né? Enfim. E na nossa orientação de negócio, que hoje está voltada ao morar, a ajudar as pessoas a morarem e viverem melhor. Então, isso tem um poder muito forte de condução das ações de marketing, das estratégias de marketing ou comunicação, mas também do negócio. Eu entendo que dentro da empresa deve ter tido uma ressignificação do que é o morar, né? Do que é o viver, na verdade, porque existem diferentes situações que nos colocam a alugar um imóvel, né? Tem gente que faz uma locação mais temporária, faz uma locação transitória, porque eu estou indo para um outro estado e eu preciso de uma locação intermediária, e tem gente que se estabelece por questões até de... A mentalidade financeira, né, é de morar de aluguel e fazer seus investimentos, não investir em imóveis e tal. Eu entendo que entender essa seara, né, entender o brasileiro no seu comportamento de morar, deve ter sido uma parte aí desse trabalho fundamental, né, para levar vocês a esse caminho. Eu diria que é um trabalho constante, né? Porque, na verdade, a nossa experiência com o morar, a nossa relação com a casa, ela sofreu uma mudança muito grande de 2 anos para cá. Pois é. Né? Desde que a pandemia começou, a gente passou a viver em casa muito mais do que antigamente. Então, hoje a gente trabalha em casa, a gente estuda em casa, a gente mora, né? A gente dorme. Interage, assiste show de dentro de casa, né? Que você Exato. entretenimento hoje é dentro de casa, né? Assim, durante a pandemia a gente fez muito isso. E eu percebi que as pessoas também, muito esse negócio de melhorar o ambiente onde estava, querer ter um lar, né? Uma coisa assim. Eu acho que essa ressignificação, ela impactou também na comunicação de vocês, né? Muito, muito. A relação com o morar é uma relação que ela foi amplificada, digamos assim, na era pós-pandemia, né? E isso nos trouxe muitos insights também e que gerou muitas dúvidas e questionamentos que a gente tem até hoje, que a gente busca por meio de pesquisa cada vez mais entender o comportamento dos nossos targets, porque a gente não tem um target, a gente tem vários, né, perfis de consumidores. E a gente costuma dizer clientes, né, porque a gente tem tanto a pessoa que quer alugar, né, que é o inquilino, como o proprietário que quer colocar o seu imóvel
no quinto andar, né, na nossa plataforma, e também aqueles que querem vender ou comprar, porque a gente também faz Já tem a compra e a venda. compra e venda, exato. Então, E- a gente trata como cliente porque são várias facetas. Os vários públicos que você está falando, né? E quando a gente fala de nova economia, esse negócio centrado no cliente, né? Como é que vocês olham esses vários públicos? Você já falou aí algumas vezes pesquisa, então dados. Como é que vocês lidam com essa infinidade? A gente tem muito dado. A gente, na verdade, né, uma plataforma digital, enfim. Então, realmente, a gente tem muitos dados. Nem todos a gente consegue chegar decupar tanto a ponto de entender, por exemplo, o comportamento. Os dados nos dão indícios e aí, obviamente, a gente complementa com outros estudos. E talvez essa questão de dados é muito engraçado, porque dentro da área de comunicação, a gente tem 3 verticais. Tá, E uma delas é Data Comms. Então, a tá. gente tem uma vertical, um time que é dedicado a fazer pesquisas, a apurar dados internos e externos e trazer insumos tanto para o negócio quanto para as nossas estratégias de comunicação. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o índice quinto andar de aluguel, que ajuda as pessoas a entenderem onde está mais barato ou mais caro alugar. E aí, proprietários e inquilinos conseguem pesquisar, né, o lugar mais barato, né, para eu comprar um imóvel, né, para eu poder investir no imóvel, ou para eu alugar um Mas imóvel. olha só que interessante, isso que você está falando mostra uma conexão clara, uma ação conectada ao propósito. Porque Sim. vocês poderiam ter esses dados para orientar as ações de vocês. Vocês criaram um indicador aberto ao mercado para que proprietários e inquilinos possam também acompanhar esse dado, né? Então, vocês Exato. geram o dado, trabalham, qualificam esse dado, tornando o insight e fornecem isso. Então, eu acho que isso é contribuir para o melhor, né? Para um olhar melhor. Morar melhor. Então, Educa o mercado, né? Esse papel Exato. educador, assim, de mostrar para o mercado. É claro que o mercado já existia, mas essa nova economia, as empresas nativas digitais, elas trazem muitas informações que não estavam aí tão disponíveis, né? Exato, exato. E a gente também, além do índice quinto andar de aluguel, a gente também tem o índice de compra e venda. Então, quer dizer, são informações que são válidas e importantes para o mercado como um todo e também para o nosso negócio, Claro. obviamente, né? Uhum. Para a gente poder até instruir corretores e parceiros, enfim, a como atuarem de forma estratégica nas suas atividades. Eu tenho uma curiosidade que ela está relacionada às pessoas que fazem a comunicação, né? Ao time de comunicação hoje. Nos últimos 10 anos, estou aqui do lado de cá do balcão, né, do lado de fornecedores, não dentro das empresas. Eu entro em empresas como fornecedora, mas não ali. Queria entender um pouquinho como é que tá, né? A gente vê uma nova geração aí de comunicadores chegando, né? A formação nas universidades também ela está diferente, né? Na época que eu estudei assessoria de imprensa, era, nossa, coisa diferente. Hoje em dia, provavelmente, né, você tem cursos específicos de mídias digitais, de produção audiovisual, uma gama de serviços novos em comunicação. Como é que está o preparo desse time, a cabeça desse time? Como é que você enxerga isso, né? Você que já tem 20 anos de trajetória, acompanhou lá atrás e acompanha hoje. O que você destaca aí do movimento do profissional de comunicação? Sem dúvida, eles vêm muito mais preparados, não é muito mais multimídias do que quando eu saí da faculdade, Tá. né? E isso é muito legal, porque isso oxigena a área como um todo, o time como um todo. Eu adoro conversar com os mais jovens e identificar tendências, identificar, por exemplo, oportunidades que a gente pode aproveitar, né, dentro da área de comunicação e até de vida, na verdade. É muito enriquecedor, né? É muito enriquecedor essa troca de experiências. E ele, sem dúvida, mesmo porque acho que na minha época, quando eu me formei, multimídia não era ainda algo Tirar real. foto. Eu tinha fotografia no meu Eu no também. curso. Não era multimídia, Não né? era multimídia, Era né? uma mídia. Era uma mídia, era monomídia, sei lá. Monomídia. Aham. E eles também, com certeza, aprendem muito com vocês, né? Que são mais Muito. experientes também e que têm as questões, esse olhar para o negócio. Eu acho que aqui a contribuição de quem é mais experiente traz essa conexão entre a comunicação e o olhar para o negócio, Sem dúvida. né? Eu acho que eu sou adepta muito à questão da discussão, da Tá, conversa, do diálogo. tá. E eu acho que quando a gente discute, quando a gente tem uma integração muito forte dentro de um time, e a gente tem isso dentro do quinto andar. Tem que criar mecanismos Você tem para que isso acontecer, exatamente. né? Aham. Então, a gente tem um lugar de segurança para se expressar, a gente promove,
né, esse ambiente de segurança, de, enfim, acolhimento, digamos assim, mesmo, né, no home office, que isso também é um desafio. Aham. Mas a gente busca promover porque isso incentiva a troca. Uhum. E a troca numa startup, ela é fundamental. Né? Uhum. A gente só consegue se reinventar, como eu comentei, enfim, num tempo recorde, porque a gente existe, porque a gente incentiva a troca, a gente incentiva a conversa, o diálogo dentro da empresa. Isso é vital, porque Com certeza. se você precisa se reinventar, o seu colega também precisa. Aham. Né? É na troca que isso acontece, né? É na troca Que que a isso magia acontece. Aham. Como é a comunicação? A gente está falando da comunicação, mas nós comunicadores adoramos trocar. Sim, Por isso que a gente sim. foi para a comunicação, né? E Claro. nas outras áreas? Porque eu acho que hoje as áreas, quando a gente está falando de comunicação voltada para os negócios, o jurídico voltado para os negócios, então, assim, você tem várias outras áreas da empresa que também estão olhando para o negócio e também precisa trocar. Como é que esses relacionamentos, assim, Interdepartamentais. Existem os departamentos, porque isso a gente estava falando da economia mais tradicional, né? Na nova economia, esses departamentos, como é que eles são? Existem da mesma forma, Uhum. né? Todos os departamentos existem, até porque a gente é uma empresa, não deixa de ser Uhum. uma empresa, né? E eu acho que a área de comunicação é uma das áreas que tem maior ligação com as outras, né? Maior, na verdade, relacionamento com as outras, ou mais constante, talvez. Então, como eu comentei, dentro da área de comunicação, a gente tem 3 verticais, né? Então, a gente tem a vertical de data comms, como eu comentei, mais ligado à pesquisa. A gente tem a vertical de negócios e produto, então que cuida mais de divulgação de assuntos relacionados a negócios, aquisições, ou novos produtos que estão sendo lançados, enfim. E a gente tem a área que, no caso, é a área que eu lidero, que é de corporate comms. Então, dentro da minha área, a gente tem relacionamento com a área do marketing, né, a parte de marca. A gente tem relacionamento com policy, a gente tem relacionamento com CX, que é Customer Experience. A gente tem relacionamento constante, né, com employer branding e diversidade e inclusão. Então, são as áreas ali internas com as quais a gente se relaciona e é uma relação constante. Então, a gente tem rituais de atualização e de alinhamentos constantes. E quando surge, por exemplo, algum issue, né, um problema com algum cliente que envolva questões de diversidade e inclusão, a gente é chamado à mesa para debater, discutir como que tem que ser esse Ajudar a construir tratamento. esse posicionamento. Exatamente, Aham. posicionamento. E isso não só para, por exemplo, reclamações, enfim, que venham por meio de imprensa, nem nada. Isso mesmo do negócio. Uhum. Então, é preciso a gente ter esse alinhamento e ser rápido, porque se um cliente nosso está com problema, e a gente é uma empresa consumer-centric, como você colocou, né, inclusive dentro dos nossos princípios corporativos, tem um que é existimos para o cliente. Então, Uhum. a gente tem isso, né? Esse princípio corporativo. Então, se o meu cliente está com um problema, eu preciso entender a solução e promover uma solução adequada para o problema dele. E aí isso envolve comunicação, isso envolve a área de diversidade e inclusão, isso envolve o jurídico, isso envolve a área de atendimento ao consumidor, né, ao cliente. Então, é realmente algo multidisciplinar e que a gente trata com muita atenção e carinho, porque a gente quer o quê? Promover a melhor experiência para o nosso cliente. Não, muito bom. Eu vou dar um break agora, a gente tem 1 minutinho de break, mas depois a gente volta para conversar, porque o que você está falando tem muito a ver, né? Eu acho que o Quinto Andar, ele teve uma ação de comunicação muito expressiva esse ano, que foi o patrocínio do Big Brother Brasil, né? Um trabalho que talvez toda a nossa audiência, que todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo, deve ter visto ou ouvido falar de alguma forma. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho depois, quando a gente voltar do intervalo, ok? Ok, A gente já claro. conversa. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br. E encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Bom, voltamos do intervalo. A gente levantou uma bola aqui super interessante para conversar com a Mariana, né? Que são as ativações, né? Essas empresas estão nos surpreendendo com ativações cada vez mais criativas, com o envolvimento da marca no cotidiano das pessoas. E a gente teve aí o Quinto Andar indo para a grande massa, né? Para a TV aberta, patrocinando o Big Brother Brasil nessa edição de 22.
Queria que você contasse um pouco, Mariana, como foi por trás da TV, né? Como foi por trás, pelos bastidores, operar uma ação tão importante como essa na história da empresa. Foi bastante desafiador no começo, porque foi a primeira vez que uma empresa, né, do ramo de moradia patrocinou a casa mais vigiada do Brasil, né? E também foi a primeira vez que a gente patrocinou um programa com reverberação nacional, de alta audiência. Então, realmente foi necessário a gente primeiro entender como a gente poderia atuar Tá. e maximizar, né, ou ampliar, né, os resultados desse patrocínio em diversas áreas, né? Então, no marketing, na área de atendimento ao cliente, na área de negócio. Então, como que a gente poderia aproveitar e planejar essa atuação nas diversas áreas, mas também como que a gente, né, deveria se preparar para poder atender Então, e ao atender vivo, né? bem. Tínhamos um ao vivo acontecendo. São Gente, 24 tá falando com a audiência de Exato. quantos milhões de pessoas que falaram assim, quero saber o que o Quinto Andar, né? Quem é Quinto Quem Andar? por trás, né? Exato. Inclusive, até essa estratégia de patrocinar, né, o BBB foi muito, né, ao encontro aí do nosso rebranding, que eu estava comentando, que aconteceu no início do ano. Ao passo que a gente queria agora gerar awareness, né? A gente já está presente em mais de 75 cidades no Brasil, e a nossa ideia, obviamente, é ampliar cada vez mais. E a gente precisava promover um conhecimento maior da nossa marca, um conhecimento maior dos nossos serviços e nossos diferenciais também. E aí foi que a gente teve que estudar muito, fazer muito benchmark aí com algumas empresas que, enfim, já patrocinam há algum tempo ou patrocinaram o Big Brother por um tempo, para conhecer muito bem, entender como a gente poderia, né, aproveitar as potencialidades desse patrocínio. Criar um backstage ali, né? Criar Que um desse conta de... backstage total e multidisciplinar, né? Isso é muito interessante. A gente montou um squad, né, de profissionais de diversas áreas que tinham aí rituais de encontros constantes para poder entender, fazer alinhamentos necessários, entender isso na fase pré, né, planejamento, mas obviamente esse squad ele permaneceu durante e após na mensuração dos dados. E no durante era muito interessante, né, que até uma curiosidade, nos dias de ativação, né, a gente se reunia no escritório, um representante equipes, né, de representantes de cada área, para poder ali, real time, entender se a gente estava com algum problema ou não. Vocês assistiam juntos ali, Sim. acompanhavam o programa o ao vivo juntos. Sim, com telão, com os números, acesso ao nosso site. A gente teve promoções, né, que eram lançadas durante o programa. Então, a gente precisava, né, garantir que o site não caísse, que, Nossa, né, aí que a tudo audiência desse fazia a certo. curvinha assim, né? Faz. É impressionante, gente. É impressionante. Eu nunca tinha visto, na verdade, né, assim, acompanhado Tão dinâmico, né? a dinâmica, né, aham. real time, e realmente, assim, é impressionante. Os números começam a subir, você vê aquele gráfico, assim, super ascendente, você fala, Rede social "Nossa!" começa a bombar, comentário Tudo, começa de todos os lados. Todos. Então, marketing, a área de social, né, que é a área que cuida de redes sociais, o pessoal de produto que estava liderando ali a ativação, a promoção, que obviamente era online, e o atendimento ao cliente, né? Você imagina, era a primeira vez que muitos daqueles consumidores ou clientes, como a gente gosta de falar, estavam tendo seu primeiro contato com a marca. Então, a gente precisava encantá-los, né? Promover a melhor experiência possível. Então, a gente trocava muito ali. Durante a exibição do programa, a gente trocava muito, né? Então, a gente tinha algum questionamento na hora, a gente, né, a área de comunicação, junto com a área de CX, né, que é Customer Experience, a gente desenvolvia juntos ali um retorno para o nosso cliente, então como que ele poderia seguir, ou como que ele deveria prosseguir com algum, às vezes, problema que ele tinha, enfim. E justamente algo muito, assim, com o termômetro do momento. Eu vejo duas coisas, assim, que me chamam a atenção para tomar uma decisão, né, de patrocinar um programa ao vivo com o tamanho dessa audiência. A primeira delas é de coragem, né? Uma coragem de expor, de levar a sua marca e ter
garantido uma experiência legal no backstage, né? Então eu vejo uma atitude de coragem e também vejo liberdade, né? Somente uma liderança que acredita muito nas suas pessoas, acredita na equipe que vai estar ali, porque as decisões são tomadas ali, não dá tempo de você subir 5 níveis de aprovação para tomar, né, uma decisão ali. Era ali, falou, tá Era dado. na hora, né? Quem compõe aquela sala tinha um poder ali, tinha uma autoridade, né, para resolver aquele problema. Então, eu vejo que talvez essa seja uma das características dos unicórnios, né, das startups e das empresas que têm esse modelo agile aí do marketing, né? Muito bacana. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção em termos de ativação também, que vocês estão, que é ativa para todo lado, foi essa ação que vocês começaram há pouco tempo com o streamer, o Casimiro, né? Fazendo um react de casa. Como é que funciona isso? Me conta. Não, foi muito interessante. Acho que, assim, para um negócio, para qualquer negócio, na verdade, é muito importante você entender o seu público, né? Você fazer uma segmentação adequada e, principalmente, traçar o perfil de comportamento do seu target, né? Ou dos seus targets, né? Como eu comentei, né? O Quinto Andar, ele tem vários públicos, né? A gente fala da pessoa que quer alugar, a gente fala com a pessoa que quer colocar um imóvel para alugar, com quem quer vender, com quem quer comprar. Além de todo o nosso ecossistema, obviamente, que está envolvido aí, nossos parceiros, etc. Então, é extremamente necessário, principalmente para o marketing também, ter efetivamente esse perfil bem definido. Porque quando você tem esse perfil definido, as ativações elas se tornam mais fáceis, mais rápidas de serem executadas, né? Os planejamentos se tornam mais rápidos de serem executados. E a experiência do cliente ela é muito natural, ela é muito normal porque está dentro do universo conectada, dele. né? Está Com conectada o dia a dia com o universo dele. dele. E no caso do Casimiro, a gente já tem nas nossas, né? A gente promove nas redes, na verdade, uma ativação, uma ação chamada Stalker de AP. Em que a gente convida personalidades, enfim, para virem, né, pesquisarem apartamentos ou casas, enfim, disponíveis na nossa plataforma, comentarem, escolherem o que mais gosta, enfim. Então, essa ativação ela já existia, ela já acontece com certa frequência. E para a nova temporada, a gente falou nada Agora melhor do que convidar. Exatamente. Depois do Big Brother, nada menos do que só o mundo. O problema é que sobe a barra e você não consegue mais fazer, né? Mas acho que mais do que só a gente escolher, né, a gente talvez subir a barra ou não, enfim, tem muito a ver com o perfil do nosso target. Sim. E o Casimiro entrega a mensagem para quem a gente Quer falar. E com quem a gente quer falar, e principalmente, acho que o nosso grande objetivo era descomplicar a experiência do morar. A gente acredita que o morar deve ser uma experiência prazerosa, uma experiência fácil. Então, o Casimiro, ele traz muito isso pra gente, ele entrega essa ideia pra gente. E aí, ele costuma, né, fazer reacts de casas de famosos, de mansões, etc. E a gente falou, poxa, seria, né, muito interessante convidá-lo para cocriar com a gente esses conteúdos. E além disso, ele também está procurando casa. Pronto, né? Então é uma verdade da vida dele. É uma verdade. Ele vai se casar até o final do ano. E ele e a namorada, enfim, estão buscando um lugar, né, para morar juntos. Então tem muito a ver com o momento de vida dele também. Então tem muita verdade. Eu acho que quando você escolhe um influenciador, e aí independe se ele é um influenciador grande, né, como o Casimiro, ou se ele é médio, ou se ele é micro, enfim, o principal é existir verdade. Né? E o Tem que ser impacto ele é real. muito direto, né? Mesmo se fosse um micro influenciador, ele ia gerar um impacto, esse negócio da verdade, de escolher mesmo um lugar para morar e tal. Acho que aí as pessoas falam, opa, isso aqui podia ser eu, né? Se torna natural, né? Não parece que aquela famosa que a gente fala, né? Fala, isso aqui tem cara de merchan, enfim, famoso que a gente né, costuma comentar. Enfim, personalidades que usam marcas que você nitidamente percebe que ela não usa aquela marca. E quando você conecta exatamente o segmento do seu público e escolhe o influenciador que te representa e que entrega essa verdade, a conexão ela é imediata e as pessoas
aquilo passa a ser natural. Parece que realmente é algo... A prova social é algo que a gente, né, tem visto com muita frequência a importância da prova social, que é quando outros clientes, né, que utilizam aquela plataforma, aquele serviço digital, recomendam, avaliam, criticam ou até mesmo colocam ali um elogio ou um apontamento para uma melhoria, né? E os influenciadores e micro-influenciadores ajudam muito a construir essa prova social, né? Porque ele está na prática usando a ferramenta, usando a plataforma de vocês e comentando ali, levando para sua audiência aquilo que ele vê de destaque. Eu vejo que a cocriação, é uma palavra que você falou agora, ela é muito importante até para orientar o teu time quando está escolhendo parceiros para trabalhar junto, né? Com certeza. Eu acho que essa coisa de eu tô pagando, eu, cliente, pago e a agência ou a produtora ou qualquer que seja o tipo de trabalho que um fornecedor de serviço vai entregar para a comunicação, já não temos mais aquela era de eu pago um FII ou eu pago um valor e você vem e me entrega uma surpresa que eu quero que você seja super criativo, o seu é o limite. Não é mais assim. Adoro fora da caixa. Isso, pensa fora da caixa. Isso. Adoro. Aí você pensa fora da caixa, mas daí não tem a verba, não tem o propósito, não tem Então, assim, cocriar, eu acho que é um dos caminhos mais assertivos, né? Que as empresas e os fornecedores hoje em dia precisam assumir o papel da cocriação. Vocês praticam de verdade a cocriação com fornecedores? Com certeza, Outros com fornecedores? certeza. Até a parte que a gente estava falando muito do marketing ágil, né? Uhum. E aí tem muito a ver com isso, da gente se reinventar muito. É preciso a gente ter essa oxigenação. Né? Uhum. Obviamente, a gente tem algumas estratégias definidas, a gente tem alguns caminhos em que a gente acredita, né? Nos quais a gente acredita, mas a gente precisa também do aconselhamento ou da sugestão dos nossos parceiros. Uhum. Porque também a gente não consegue saber de tudo o tempo todo. Né? As Exato. coisas mudam muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Então, é essencial, na verdade, haver a cocriação, seja com parceiro, seja com influenciador. E outra coisa, acho que quando a gente fala ainda de influenciador, isso ainda é mais importante, porque, ou, enfim, chamem como quiser, o influenciador, ou um garoto propaganda, enfim, qualquer tipo de personalidade que vai representar a sua marca. Você precisa conversar com a audiência dele, né, como eu estava comentando do Casimiro, da forma que ele conversa. Uhum. Né? Exato. Se eu dou um script para ele vai ler aquilo e não vai ser natural. Uhum. As pessoas não vão acreditar, Uhum. né, que naquilo vai ficar uma coisa artificial e aquilo vai virar paisagem. Uhum. As pessoas não vão absorver. Ao passo que se eu entrego com a linguagem dele, eu dou os direcionais, as mensagens, o que a gente, obviamente, a gente faz um alinhamento do que é importante, ressaltar ou não dentro dos nossos serviços, enfim. Mas ele entrega da forma dele o conteúdo. Você enxerga que essa nova geração da comunicação que está chegando, que você falou que promove muito essa troca, ela é colaborativa de verdade, Sim. genuinamente colaborativa? Você Sim. percebe essa característica? Muito, É. muito. E aí, quando a gente estava falando, né, voltando de novo ao marketing ágil, eu acho que a gente tem, na verdade, 3 premissas principais para a gente executar ou para a gente desenvolver, na verdade, o marketing dentro de uma startup ou seguindo a metodologia ágil. Primeiro, a gente não se apega a planejamentos de longo prazo. Bom, legal. A gente não tem como se apegar. Porque aquilo que eu falei, né, que eu comentei, algo que era prioridade, que é prioridade hoje, daqui 3 meses pode não se provar mais como prioridade. Então, a gente o seu tempo é 3 meses, é um trimestre aí de Na verdade, de a gente tem uma resultado. previsibilidade de 3 a 6 meses, digamos assim. Então, o planejamento estratégico, a gente não tem um planejamento, por exemplo, anual. A gente tem orientações estratégicas anuais. Uhum. Mas tático é 3, 6 meses, coisa rápida, porque a gente não pode também perder muito tempo em pensar o que vai acontecer daqui a um ano, porque daqui a um ano pode Tá acontecer. difícil projetar, tá difícil difícil. planejar futuro. Tudo pode mudar. Exatamente, ainda mais quando a gente está falando de um negócio que testa e deu certo, ok, segue. Se não deu certo, vamos mudar. Então, assim, a gente trabalha num negócio como esse. Acho que primeiro é o planejamento, segundo é a questão da colaboração. É essencial a colaboração. Porque, como eu comentei, assim como você tem que se reinventar, o seu parceiro
também tem. Tá na mesma A luta. outra área também está na mesma Nossos função. ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo Todo estão na mundo. mesma também. Exatamente. Essa é uma verdade. Então, a gente tem muita troca, a gente tem um incentivo muito à troca, né, dentro da empresa. Até uma outra premissa, outro princípio corporativo é juntos somos mais fortes. Uhum. Então, a gente acredita nisso e somos avaliados por sermos colaborativos. Isso nas nossas avaliações Tá. mesmo, né, de performance. Então, a gente troca muito. Eu costumo dizer que quando eu cheguei, assim, no quinto andar, foi um choque, às vezes um pouco, porque eu não imaginava que as pessoas eram tão colaborativas, assim. A gente tem uma rede, né, que a gente usa de comunicação interna, em que tudo acontece por ali. O número de e-mails que eu recebo é infinitamente menor do que quando eu estava na indústria tradicional. Você chegou lá e falou, cadê os e-mails? Cadê a caixa de e-mail? Cadê aquele problema que eu tinha de ter que responder 200 e-mails e a caixa nunca esvaziar? Chegar Acabou. de férias e ter aquela caixa de e-mail lotada? Não, ainda tem, a gente ainda recebe muito, porque a gente também tem troca com parceiras, né? aham. Mas internamente é tudo via esse aplicativo de Aham. comunicação. Então, assim, talvez eu não tenha tantos e-mails, mas eu tenho vários posts para interagir, enfim, conectar. Mas é tudo muito rápido, é tudo a gente incentiva essa velocidade mesmo, né? Aham. Você vê que ela é incentivada internamente até nas nossas comunicações. E o terceiro pilar é sermos consumer-centric mesmo, né? O nosso foco é o consumidor, é promover a melhor experiência. Então, a gente precisa justamente se reinventar e planejar e replanejar, porque a gente quer, no fim do dia, entregar a melhor experiência para o nosso cliente. Conforme o termômetro que vocês vão tendo de resposta com os dados, com essa integração toda de áreas. Exato. Esse mindset, né, que você está falando desses 3 pilares, a pessoa de ser colaborativa, eu acho que ela exige um perfil de profissional diferente. Ou, não sei, assim, você que passou esses anos, você já trabalhou na indústria mais tradicional, o seu perfil foi mudando ao longo do tempo? Muito, muito. Eu acho que eu era muito mais rígida no início da minha carreira e não só pelo amadurecimento profissional, que eu acho que você ganha uma certa, enfim, habilidade de se moldar, né, o Aham. ambiente, mas você precisa ser rápida, você precisa ter o pensamento rápido. Eu acho que o profissional que ele quer atuar numa startup ou empresa de tecnologia, vou colocar uma empresa de tecnologia como um todo, ele precisa ser muito rápido, ele precisa fazer conexões e de forma rápida e se reinventar. Tem que ter essa destreza, sabe? Acredito que, não sei se, né, cada vez mais as pessoas estão se tornando assim também, né? Multimídia, a gente tem muitas fontes de informação, mas acho que mais do que ter a fonte é você saber agir e saber agir no momento certo. E aí você fala uma coisa super importante, que é o nosso propósito maior aqui, que eu acho que é esse negócio da curadoria, né, que a gente falou. Porque não adianta ser só rápido também e ir rápido pro lugar errado. Ou escolher rápido, escolher errado. Sabe aquele negócio de você ir no restaurante, escolher o rápido ali e falar, mas não era isso que eu queria comer. Você não parou pra pensar, né, o que você precisava e tal. Então, assim, esse negócio de... porque a gente fala tanto da curadoria, que é você escolher, saber o que você precisa naquele momento. Exige o autoconhecimento pessoal, mas da empresa, né? Do negócio da empresa. Então, quando você traz os 3 pilares, é super importante você saber quais são os pilares, qual é o propósito da empresa, para você saber escolher qual serviço você precisa agora, o que você precisa comunicar. Agora eu preciso ir para um Big Brother, mas agora não, eu vou falar com um micro-influenciador aqui. Não é o Tenho que caso do melhorar minha Casimiro. newsletter, por exemplo. Mas eu uma tenho que coisa melhorar uma mais... comunicação pontual que eu estou fazendo com determinado público e que não está resolvendo, né? Então, Exato, não, a pensar gente esse tem... mix de produtos Exato. aí. Você vai apurando essa habilidade de ser curador da sua área, seja lá o que você esteja fazendo, né? Sim, isso é muito importante, porque acho que até é um fato que você falou, né? E é o que eu comentei, a gente tem hoje uma infinidade de fontes de informação, de fontes, enfim, de atualizações e etc. E a gente precisa, às vezes, do suporte, exatamente, de uma curadoria, né, no caso, pra gente, e que nem sempre a gente tem essa percepção, né? Enquanto profissional, a gente também tem, né, as nossas limitações. E o mundo também está evoluindo muito de uma forma muito, muito ágil também. E às vezes você precisa contar com um parceiro que vá fazer essa curadoria para você. Tipo, olha, eu tenho um problema X e eu preciso resolvê-lo da melhor forma possível. Quais são... eu tenho um conhecimento, olha, de, sei lá, 3, 4 caminhos que a gente pode seguir. Mas
como que eu posso seguir? Uhum. Muito né? legal, muito legal. Qual tem Isso o maior fit, né, com a minha cultura, qual que tem a maior conexão aqui com o caminho, com o momento presente, né, com o É, E com o contexto. objetivo Ah, que eu quero exato. também atingir, É aí Uhum. que eu né? quero acho que introduzir o quadro de curadoria, né? Qual seria o nosso grifo? Então, Cássia, eu vou deixar para você aí, a partir dessa conversa que a gente teve, qual que é o grifo que você faz desse episódio, desse programa? Olha, eu acho que eu vou tentar resumir. Eu já estava pensando que você podia me pegar nessa antes de eu te pegar nessa, nesse Aqui a quadro. gente disputa quem fala primeiro. Quem consegue pegar o grifo e pegar outra. Mas, para mim, eu acho que tem uma coisa que a Mariana falou, que eu acho que é a questão de a energia. Eu vou traduzir na palavra energia. Para trabalhar numa startup, né, independente até dela já ser do unicórnio ou não, eu acho que os profissionais que trabalham numa empresa dessa, eles precisam ter essa energia, né? Eles têm que ter a velocidade, eles têm que ter a resiliência para entender também que as coisas mudam de lugar, mudam de prioridades, e isso não pode afetar a sua motivação, né? Isso tem que mantê-los motivados. Então, eu chamaria não de velocidade, embora a velocidade é uma palavra que a gente falou bastante, mas eu falaria da energia. Essa energia alta, essa energia de se manter focado no consumidor, né? Focado em resolver problemas de um mercado consumidor e, inclusive, com a energia de poder ser um protagonista de uma mudança, né? Porque eu acho que no fim do dia, quando quem abraça esse propósito junto de vocês, está transformando o jeito de morar, está transformando o mercado da moradia. Então, eu acho que a energia canalizada de uma boa forma é algo que realmente marca aí a característica dos profissionais que estão trabalhando nas startups. Muito bom, muito bom. Mariana, e você, eu queria que você contasse como é que a gente dá a sua mensagem final, como é que a gente te encontra, né, para falar mais, para conversar mais sobre esses assuntos. Acho que você trouxe aí uma coisa que a gente estava super interessado em saber, como, né, os bastidores de um unicórnio. Você foi ótima, assim, mas dá a sua mensagem final e os seus contatos, o que você quiser. Bom, agradeço muito o convite, né? Eu tô acostumada a ficar aí por trás das câmeras, estar à frente das câmeras é um pouco desafiador até para mim, que tenho aí uma baita experiência já com comunicação. Mas eu acho que, na verdade, talvez falar de comunicação no sentido mais amplo é falar de pessoas, né? Uhum. Na verdade, a gente está falando de pessoas. E então o contexto ele vai mudar, a velocidade ela vai mudar, mas as estratégias e o princípio de você levar uma mensagem, de você estar disponível para receber essa mensagem, o feedback, né, que a gente tanto aprende aí nas aulas de comunicação, ele continua sendo válido, ele continua sendo primordial, eu diria, né, você manter uma comunicação de mão dupla, né, e estabelecer, assim, eu preciso que o meu consumidor, que o meu cliente, que o meu público, aí depende, né, a gente tem uma infinidade de públicos, que ele entenda a minha mensagem, que ele entenda o que eu sou, né, e também posso solucionar dúvidas que ele tenha também, porque, enfim, e estar aberto para receber isso. Então, esse é o princípio da comunicação, ele continua válido até hoje e ele vai seguir dessa forma. Não existe muito como mudar isso, essa é a lógica principal. E depois você vai adquirindo habilidades para poder trabalhar numa startup, para poder... Né, já trabalhei, por exemplo, na indústria da beleza, já trabalhei na indústria de alimentos e bebidas, enfim. Então, você vai adquirindo as habilidades de como agir e como atuar em cada indústria, né? Em cada negócio, né? E tem suas peculiaridades, né? Cada um vai ter uma peculiaridade. E você tem que se reinventar, aprender e vamos lá, e tá tudo certo. Eu acho E o que isso é legal, ótimo, porque você quanto aprende. melhores as empresas estiverem, melhores serão os ambientes de trabalho, né, para as pessoas. Com Então, eu certeza. acho que é o papel de quem está na ativa hoje pensar isso, como eu melhoro o ambiente de trabalho, né, como eu torno e como eu uso a comunicação como um facilitador, né, dessa melhora do ambiente. Eu acho que isso é muito muito bacana. Um ambiente bom molda e faz mais feliz as pessoas, né? Então, acho que é, é a contribuição que a gente pode dar, né, para o mercado. Então, muito legal. Muito bom, gente. Foi um prazer Adorei falar com esse vocês, papo. trocar com vocês. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha. Mariana, as portas estão abertas para quando você quiser voltar. A gente tem muito assunto para trocar, eu acho, né? Então, assim,
Participem, mande mensagem também, sugestão de convidado. Se quiser tirar alguma dúvida com a Mariana, passa pra gente. A gente passa pra ela. Mas pode me procurar Não é? também no LinkedIn. Mariana Geraldini, eu tô lá, Geraldine, com E no Tá. final. Tá. E tô no LinkedIn, pode entrar em contato, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Uma hora vai. Eu acho muito importante isso também, né? Dizer, como eu sou uma profissional de comunicação, então Isso. eu tenho que estar habilitada e estar à disposição O das canal pessoas. sempre aberto, E o né? canal sempre As aberto, portas e inclusive responder a todo mundo. Eu respondo, todo mundo demora um pouquinho às vezes, mas eu respondo. Vai ser Tá legal. joia, gente. Muito obrigada. Até a próxima.